Cícero, eu vou dar um salto, né, nessa nossa conversa envolvendo o Fluminense e te perguntar o seguinte: vou lá pro fim da história que a gente está contando hoje aqui nessa conversa, e depois eu volto um pouquinho de novo. Por que o Fluminense quase caiu ano passado, hein? Por incompetência de todo mundo lá dentro. Competência total. Total. Desde o presidente até... Olha, eu sou muito amigo do Fernando Diniz. A gente se fala, gosto muito dele e torço muito por ele. Mas ele, a minha humilde opinião, se ele não gostar, eu estou sendo sincero como ele é sincero com todo mundo, né? Eu acho que ele tinha que ter mudado aquela tática dele, de que todo mundo aprendeu a jogar contra o Fluminense. E ele tem competência para ter um segundo modo de atuar. E ele não quis mudar. Ele disse que eu soube que ele falou para o presidente do Fluminense, para o Fred, que não mudar. Pediram a ele, não iam mandar ele embora. Eu soube que não iam mandar embora. Isso pode ser constatado depois, mas eu soube, ele não ia ser mandado. Só chamaram ele, disse, muda tua forma de jogar até o Fluminense sair dessa zona que está, essa distância que está de sair do Z4, né, da zona de rebaixamento. Aí você volta com a tua tática. Todo mundo aprendeu a jogar contra o Fluminense. Você tem que ter uma segunda alternativa, não sair jogando ali com o André na pequena área. Quantas vezes o Fluminense deu... Um horror, né, Cícero? Aquilo ali é um horror, né? Quer dizer, não é que seja um horror, mas não é pra fazer toda hora. Você pode fazer uma hora. Se tornou um horror, virou um filme de terror, virou um troço repetitivo. A torcida ficava... Ninguém aguentava nervosa. mais. E aí eu soube, não sei se é verdade, o próprio Fernando Diniz, acho que alguém vai falar com ele depois, que vai ter muita audiência aqui, e ele pode vir a público falar se foi verdade ou não. Que não iam mandar embora, mas que disseram que ele tinha que mudar esse esquema, e ele disse que não mudaria, porque é a forma dele atuar, que deu certo em tudo que é lugar e que ele só sabia jogar assim. Não sei se é verdade, mas você está me perguntando por que eu acho que o Fluminense teve ameaçado de cair. Você está botando um peso grande em cima do Diniz nessa Não, por causa não estou dessa botando situação? o Diniz. Eu acho que o jogador joga. O treinador não faz gol, o treinador não salva gol. Então, esse negócio de dizer o técnico é o culpado, o jogador tem que jogar. O time do Fluminense não jogou nada no Campeonato Brasileiro. Cadê aquele time que foi campeão? Quer dizer, a culpa é do técnico só? Todo mundo caiu de produção e a culpa é do técnico? O esquema antes funcionava e depois passou a não funcionar. Então eu acho que os jogadores tiveram uma grande parcela de culpa, porque ou se descuidaram fisicamente, ou se desmotivaram de jogar naquele esquema, ou todos, que é difícil, estavam em má fase ao mesmo tempo. Então os jogadores tiveram muita culpa. O presidente Fluminense aceitou contratar muito jogador veterano. Não sei se todos foram por indicação do Diniz. O Diniz também participou da montagem do elenco. Mas né? A gente não sabe até que ponto. A gente não está lá dentro para ver. Se tem jogador que é imposto. Tem jogador que o dirigente contrata e diz, contratei fulano. Mas treinador sério, treinador com moral, treinador responsável, que tem o controle da situação na mão. Ele pode aceitar um jogador imposto por um presidente, ou pelo menos mais de um, quer dizer, porque se houve jogador imposto, foi mais de um. Se a gente imaginar isso, que o elenco foi mal montado e o Diniz não tem responsabilidade. Vamos imaginar essa hipótese. Então vários jogadores foram impostos a ele. Será que ele não concordou com a... Eu acho que aí não é nem imposição. Ele ligou para o Douglas Costa. Eu acho... Bom... Ligou para o Renato Augusto. Eu acredito que no caso do Fernando Diniz nem tanto. Mas eu acho que o presidente... tem que, por mais que o treinador peça um jogador, ele tem que ver que perfil está tendo o time. Afinal, quem comanda o clube não é o técnico. O técnico comanda o time. Mas o presidente também tem que saber, olha, ô Diniz, você está trazendo muita gente de idade ao mesmo tempo. Como é que nós vamos administrar num futebol que virou uma correria, virou só parte física praticamente? Você traz ao mesmo tempo Renato Augusto, Douglas Costa, quem mais que veio? Terãs, tudo jogador acima de 30 anos. Você tem que... Gabriel Pires, fora as barangas, né? Os caras que não jogaram nada, que não produziram. Bom, eu não vou culpar o presidente só, exclusivamente, Fernando Diniz e nem os jogadores. Você me perguntou o conjunto da obra. Tudo deu errado. Tirando o Fluminense ter ganho a Recopa, que estava atravessado na garganta todos os tricolores, a LDU, e aquele título acho que foi muito importante. Eu estava com a LDU atravessada, porque vi o Fluminense perder título da Libertadores e depois ser eliminado ali, se não me engano, na semifinal. Na Sul-Americana. Não, aí perdeu a final da Sul-Americana também final, no Maracanã. Ganhou a final. Não, ganhou a final da Sul-Americana no Maracanã, da mesma LDU, mas tinha perdido na ida de 5-1. Aí o Fluminense fez 3-0 na volta e não adiantou. O Fred foi expulso, depois fez 3-0.
E aí o Fluminense foi vice-campeão de novo, ganhando da LDU no Maracanã, mas ficou sem o título. E aí aquilo tava. Então o título foi muito importante. Eu acho que o ano só foi salvo nessas duas hipóteses, que não caiu, fez a melhor partida da temporada contra o Palmeiras, aquele último jogo, e porque ganhou um título, pelo menos ganhou um título, e um título que estava atravessado, e justamente contra o adversário que você queria. Nenhum torcedor do Fluminense queria outro adversário na final da Recopa, a não ser a LDU, né, para tirar aquele trauma. Olha aqui, o pessoal que está com a gente aqui ao vivo, estamos ao vivo, tá aqui no Netflucast, no Netflix. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o like, comenta, superchat tá on para você também. Terminou agora, tá? Para quem está nos assistindo ao vivo, para quem não está vendo isso gravado, terminou agora pela Copa São Paulo, pela Copinha. O Fluminense se classificou para as oitavas de final, passou pelo Água Santa, venceu por 1-0, tá nas oitavas de final. Olha, e tem alguns jogadores ali promissores, viu? Né? O camisa número 9, que agora eu esqueci o nome. Como é que é o nome do 9? Guardei ainda. Alguém lembra aí? Procura aí pra gente. O Fluminense está procurando um 9. Eu soube que o Fluminense está ainda para contratar um centroavante. Pô, por que não dar chance para um garoto como esse? Já fez acho que 4 ou 5 gols. Mas esse é o principal problema do Fluminense hoje, é dar chance para a molecada, né? É o Kelvin? Kelvin, exatamente. Esse garoto é espetacular como centroavante, forte, não desperdiça a bola na frente do gol, tem as duas pernas, chuta com as duas pernas, fez um gol lindo driblando o goleiro. É mais um, né? Tem aí o Riquelme Felipe, tem o Isaac. Esse tá surgindo com uma joia, né? Uma joia. Eu vou te dizer, eu estou muito impressionado com esse garoto e só vi ele jogar uma vez. Gastou a bola contra o Sampaio Corrêa, mesmo o Fluminense não tendo jogado bem, mas ele individualmente fez um jogo bom. A gente vê que ele é diferenciado. Ele é um garoto diferenciado, esse Riquelme. Parece que ele foi eleito aí por um desses órgãos de fora do país, que os 10 melhores. Sim, em cada idade, ali, ele já está entre os 10 melhores do mundo na idade dele. O pessoal tá chegando agora, quem estava assistindo o jogo, tá aumentando bastante aqui a audiência. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui. Tô ao vivo com o Cícero Melo. Cícero estava falando aí do problema que aconteceu no ano passado. Eu tô de acordo com você, acho que é o conjunto da obra, mas e tô de acordo com você quando você cita com ênfase, né? Eu acho que a falta de humildade, aí é uma opinião minha, quem está falando essa palavra sou eu, do Fernando Diniz não ter voltado atrás em determinado momento. Porque todos nós tínhamos admiração pelo Fernando Diniz, né? E muitos continuam tendo. Mas o Diniz, ele realmente colocou muito em risco a reputação dele, a história que ele construiu bonita no Fluminense, quando ele quase rebaixou o time ano passado. Porque o Fluminense poderia ter sido rebaixado, quase foi, e obviamente ia ficar na conta dele também, mesmo ele tendo saído antes do meio do ano. Porque o Fluminense ficou com 6 pontos, né? Sob o comando do Diniz, em 13 jogos, porque o Marcão assumiu, era uma continuação do Diniz. Então, assim, agora, faltou inteligência para ele voltar atrás. Tem também, foi muito no início, né? Tem também, a gente não sabe o que teria acontecido, porque depois, veja você, ele perdeu ao mesmo tempo quase que uma espinha dorsal do time. Ele perdeu o André. Cano se machucou. Thiago Silva não tinha chegado ainda. Então, se você for ver, ele talvez tivesse chance de recuperar o time, como o Mano entrou e recuperou. Mas não sem mudar a filosofia, porque ele estava insistindo com a mesma isso filosofia. Não se sabe. Eu acho que o problema era esse. Eu queria ver o Fernando Diniz dirigindo o time, né? Com a chegada do Thiago Silva, o Cano não se recuperou, né? Agora não estou lembrado mais, mas tiveram outros problemas que com o Mano já melhorou. Aquele início de tempo de Campeonato Brasileiro foi muito ruim, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, de perda de jogadores, o Thiago Silva que não tinha chegado, né? A gente nunca vai saber, porque só saberia. Ele foi embora. Mas não foi bem no Cruzeiro também, quase saiu, agora continua. Vamos ver agora, né? Agora ele tá escolhendo um monte de jogador. Agora a gente pode cobrar dele dinheiro. No Cruzeiro. O Cruzeiro tá com dinheiro, tá contratando forte, né? Trouxe o Dudu do Palmeiras, trouxe o Gabigol, quer dizer, os caras estão gastando lá, estão formando o time que ele quer. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Diniz lá. Eu acredito que ele vai fazer um bom incompetente, a gente sabe que ele não é. Não, pelo porque contrário. ele fez um trabalho bom durante um bom tempo no Fluminense. Ele foi o técnico que mudou o panorama do futebol brasileiro nos últimos anos. Não teve nenhum técnico que inovou no futebol brasileiro. Ele foi um cara que ousou, ele foi um cara que passou a ser admirado o estilo de jogo do Fluminense pelos adversários. Todos os jogadores queriam jogar com ele. Quando ele foi para o São Paulo, foi um pedido do Daniel Alves e de todos os jogadores do São Paulo. Ele passou a ser uma figura icônica. Virou técnico de seleção brasileira. Claro que era um tapa-buraco, até vir o outro técnico, né, que iria assumir, mas
ele passou a ter o respeito de todo mundo, dava gosto de ver o Fluminense jogar. As torcidas adversárias, eu tenho amigos que torcem por Flamengo, Vasco, Botafogo, dizem, olha, dá gosto de ver o time do Fluminense jogar. O Fluminense é o único time no futebol brasileiro que pratica um futebol diferente. O próprio Guardiola chegou a comentar alguma coisa, que o Fluminense jogava um futebol diferente.